Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Com certeza você já ouviu nos bancos escolares usarem os termos ciclos para falarem de períodos econômicos do Brasil. Ciclo do açúcar, do pau-brasil, da borracha, do ouro. E nesse vídeo eu gostaria muito de falar por que usar esses termos não é algo mais tão aceito, tão atualizado e pode levar uma geração inteira de alunos e pessoas ao erro. E antes de seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.000 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esqueçam que eu sempre deixo as referências aqui embaixo na descrição do vídeo, junto também das minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. A ideia para esse vídeo veio numa discussão de Facebook que eu fiz com outro professor de história quando ele me criticou quando eu falei que usar os termos ciclos econômicos para falar dos períodos não era uma boa. E ele falou que isso era um absurdo e que ele tinha perdido o suposto memorando das atualizações históricas para colocar isso na aula dele. E eu não tiro a razão dele não. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que muito dos pensamentos novos e dos novos paradigmas que temos na universidade demoram bastante tempo para chegar na sala de aula, tanto pelas falas dos professores, quanto pela própria atualização dos livros didáticos. E isso é bastante problemático, inclusive. Mas, justamente porque estamos aqui no canal de divulgação científica, é importante já colocar e principalmente explicar a origem desse conceito e inclusive as suas limitações. A ideia de ciclo é bem essa que você está pensando. Nós temos o início de uma atividade econômica que vai entrar no seu apogeu e depois vai entrar em declínio. E essa ideia, ela já era muito comum para muitas explicações no mundo já na primeira metade do século XX. E nós vamos ter isso aplicado à economia brasileira justamente no livro História da Economia Brasileira, escrito pelo intelectual Roberto Simonsen, e eu estou falando intelectual aqui porque é meio complicado falar que ele era economista nessa época, mas o ponto é que ele vai tentar analisar a história econômica do Brasil sob a ótica de ciclos, que já era bem utilizado em vários países aqui do mundo. O Roberto Simonsen vai inovar bastante por utilizar bastante fonte primária e fazer uma grande compilação de várias questões econômicas do Brasil. Ao fazer essa explicação de ciclos, ele vai lá investigar as principais forças econômicas de cada período, justamente para entender as relações da economia para com a sociedade brasileira e entender, inclusive, o papel dessas atividades econômicas para o próprio desenvolvimento do Brasil. Isso é interessante porque quando ele vai ali falar sobre o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, da pecuária, do ouro, ele está ali justamente traçando as particularidades de cada atividade econômica e a sua relação com todo o Brasil em seu momento histórico, o que é bem interessante e era uma grande inovação, ainda mais em 1937, que nem curso de história se tinha no Brasil. Essas interpretações do Roberto Simonsen de falar de ciclos econômicos para as atividades econômicas brasileiras vai encontrar bastante propagação entre dois intelectuais bastante conhecidos, o Caio Prado Júnior, historiador, e o Celso Furtado, economista. Começando pelo Caio Prado Júnior, nós vamos ter a sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, 5 aninhos depois do Roberto Simonsen. O Caio Prado Júnior, historiador marxista, tinha uma grande preocupação pelo materialismo, que por sua vez significaria investigar as estruturas econômicas da sociedade e também as suas consequências na superestrutura ou nas organizações sociais, melhor dizendo. E o Caio Prado Júnior vai utilizar bastante dessa explicação dos ciclos econômicos para fazer muito da sua tese que envolve pensar o Brasil em um sentido. O Brasil, um país que pelos seus ciclos econômicos sempre esteve voltado para a agroexportação e centrado na economia de latifúndio. É muito interessante essa tese porque ela vai ser a ideia de o sentido da colonização, que o Caio Prado Júnior vai ficar bastante conhecido por estipular. Logo após essa explicação, nós temos a obra do Celso Furtado, A Formação da Economia Brasileira, já em 1959, em um contexto diferente do Simonsen e do Caio Prado Júnior.
o Furtado vai continuar utilizando da ideia dos ciclos econômicos justamente para pensar nessa ideia de desenvolvimento e fazer frente aos debates da sua época. Quem queriam ver se o Brasil deveria seguir um caminho industrial ou agrícola, pensar no papel do Estado em regulamentar as ações, em ver se proteger as empresas ou não, e isso é uma coisa muito importante porque essa ideia de ciclos econômicos vai ser muito utilizado nas argumentações do Furtado para sustentar suas teses de que sim, o Estado deveria atuar para proteger a indústria, proteger essas forças econômicas nascentes, justamente para a gente ter um novo ciclo econômico sob novas bases, sob novos paradigmas. E as interpretações do Simonsen, do Caio Prado Júnior, do Celso Furtado vão se tornar bastante paradigmáticas, a ponto de nós termos inúmeras áreas das ciências humanas e das sociais aplicadas que vão utilizar da ideia de ciclo para construir as suas teses, os pensamentos, etc. E isso vai refletir principalmente quando vai chegar nos livros didáticos. Essa ideia de ciclos econômicos vai passar a ser muito utilizada nos livros, nas aulas, principalmente a partir da década de 50. Então é bem interessante a gente ver isso. E devo dizer que ainda encontramos bastante uso da ideia de ciclo econômico, tanto nesses sites educacionais, quanto também em livros didáticos. Então é importante a gente ver o tanto que essa ideia de ciclo ainda permanece. Obviamente, é uma evidência anedótica. Eu conheço o que eu vi como professor, conhecedor de livro didático, como próprio aluno, e eu não sei se realmente a gente tem uma grande maioria de pessoas que está ali falando de ciclos, mas na minha opinião ainda é uma interpretação bastante comum, inclusive por essa discussão que eu tive com aquele professor. Mas a ideia de ciclo, galera, por mais que ela seja dominante e muito importante para a própria construção da ciência econômica e histórica, também encontra bastantes limitações. Afinal de contas, a nossa ciência é feita justamente com debates, com críticas, com revisões, para nós melhorarmos a nossa interpretação dos fatos que encontramos. E com os ciclos não vai ser diferente. Afinal de contas, a ideia de ciclo em si já é uma coisa bem limitada. Quando nós pensamos numa atividade econômica, iniciando, crescendo e depois acabando, nós acabamos induzindo muito ao erro de pensar que simplesmente uma atividade econômica para de existir. É bem complicado isso, porque nós vamos ter muitas continuidades econômicas que nós, por novas fontes, já sabemos que aconteciam. O Simonsen, o Caio Prado Júnior, o Furtado, também tinham uma análise, por mais que muito interessante, de fontes e contribuíram bastante para a ciência, ainda tinham um acesso bastante limitado, rudimentar. Estamos falando de 60, 80 anos atrás. Então é bem importante a gente assinalar isso. E as próprias fontes que eles conheciam eram fontes bastante oficiais, que tinham uma regulamentação, inclusive, limitada por algumas economias que já eram mais dominantes e interessantes para o Estado tomar nota. Então é importante a gente ver essas particularidades, porque hoje em dia nós já sabemos que as atividades econômicas, primeiramente, continuam. Quando a gente fala do ciclo do açúcar, por exemplo, o açúcar não vai parar de ser utilizado pelo Brasil, por exemplo, quando os holandeses vão embora e começam a vender açúcar mais barato ali no Caribe. Na verdade, o açúcar vai continuar sendo o principal produto de exportação do Brasil para o mundo, pelo menos até o século XIX. E ainda continua bastante preponderante em várias formas diferentes. Então, olha o erro que a gente tem ao pensar que o ciclo do açúcar vai lá e inicia, ele vai lá, chega no apogeu e depois entra em declínio. A mesma coisa para o ouro, ao induzir o aluno a pensar que o ouro acabou e a mineração não acontece mais. São várias questões que a gente pode ver que já induzem a pessoa a pensar que uma atividade econômica acabou, e isso acabou com ela. E mesmo se a gente argumentar que quando a gente pensa em ciclo, a gente tem que pensar, na verdade, na preponderância, pensa no açúcar. O ciclo do açúcar, segundo o Celso Furtado ou o Caio Prado, vai ter muita preponderância entre os séculos XVI e XVII, até o próximo ciclo, que seria o do ouro. E aí, o açúcar parou de ser comercializado? Como explicar que o Brasil continua sendo um dos maiores exportadores de açúcar do mundo e que o açúcar era extremamente relevante para a nossa economia e também para as nossas organizações sociais? Fora que a questão do ciclo, de colocar uma atividade econômica como preponderante, ignora bastante as inúmeras atividades econômicas que vão acontecer no mesmo período e em várias regiões do Brasil quando alguma atividade está acontecendo. No momento do açúcar, por exemplo, enquanto a gente tem grandes engenhos e toda uma estrutura
quase industrial para fazer o açúcar lá no Nordeste, nós vamos ter sim inúmeras atividades econômicas, principalmente no interior, que envolvem a pecuária, o tráfico de ervas nativas, a própria escravidão que acontecia entre indígenas e que a gente vai ter um grande comércio de pessoas tornando os escravos como produto. Fora também as próprias questões manuais mesmo, as pequenas ferramentas, as economias locais, enfim. A gente tem sim, e isso não pode ser desprezado, principalmente quando a gente observa numa lógica local, regional. Quando a gente pensa no ciclo, inclusive, a gente acaba resumindo o Brasil à área que está tendo maior predominância econômica. E isso faz com que a gente ignore outros setores econômicos e outras atividades. Então, é muito complicado e limita bastante o nosso conhecimento de determinado período. Fora que também a ideia de ciclo faz com que a gente acabe criando teses como a do Caio Prado, que pensa no Brasil como esse sentido colonial de uma economia agrária exportadora e ignora o mercado interno que o Brasil vai ter, inclusive durante o período colonial, que é algo que o Caio Prado Júnior também não tinha como saber, porque o acesso a fontes dele já era muito limitado. E esses novos paradigmas já vão sendo construídos tem muito pouco tempo. Então é importante a gente ver que existem vários Brasis dentro do Brasil colonial, imperial, e isso não pode ser desprezado. E é isso, galera. Acaba sendo mais simples do que parece. Eu, por exemplo, na sala de aula, gosto de falar dos supostos ciclos como uma economia açucareira, uma economia aurífera, esse tipo de coisa, e deixar bem claro que as economias continuam acontecendo, que a gente tem uma grande multiplicidade de economias, e eu sempre explico que a gente tem, em determinados locais do Brasil, muitas coisas acontecendo, e eu acho muito importante frisar isso para a gente não ter uma indução ao erro por parte dos alunos. Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e continuando direto do forno aqui. Pessoal, vejo vocês na quinta-feira e até lá!